Cumprimentos a todos, sou Evelise Gonçalves e hoje vou explicar um pouco sobre a Escola de Chicago. A Escola de Chicago surgiu no final do século XIX, num contexto de rápida urbanização. Nessa época, Chicago era uma cidade em crescimento, marcada por migrações, industrialização e anonimato urbano. A vida na cidade era muito diferente das nas aldeias. Nas cidades havia o anonimato, as pessoas precisavam de encontrar novos grupos com que identificassem. As pessoas convivem com desconhecidos e na aldeia toda a gente conhecia toda a gente. Existia vigilância social, o comportamento era fortemente controlado pelos costumes e tradição local. A aldeia funcionava como uma comunidade fechada. E daí, sociólogos olhavam para a cidade como um laboratório social, onde podiam ver nascer novos comportamentos, grupos, identidades e novas relações sociais. Por este contraste, John Day, William Thomas, Florence, Charles Collor, George Herbert e Robert Parker criaram um laboratório social para estudar como as pessoas adaptam ao anonimato, como formam novos grupos, como constroem identidades em ambientes urbanos e como as pessoas adaptam e interagem a novas culturas. E também estudar como os médias influenciam a vida social urbana. E a partir desses estudos formou-se novos grupos, como por exemplo, grupos de trabalhos, imigrantes, gangues, clubes, associações, e cada grupo com regras e identidades próprias. A ideia de sociedade como laboratório social é central para entender a Escola de Chicago, uma corrente sociológica surgida no início do século XX na Universidade de Chicago. A Escola de Chicago funcionava como um laboratório vivo, onde era possível observar diretamente o comportamento humano, as relações sociais e os processos de mudança. Em vez de estudar a sociedade apenas de uma forma teórica, eles iam ao campo, analisando a vida real. Chicago era uma cidade marcada por forte imigração, crescimento acelerado, desigualdades sociais. Essas características tornavam a cidade ideal para estudar conflitos, adaptação social, formação de grupos e a organização urbana. Os pesquisadores utilizavam métodos como a observação participante, estudo de casos, entrevistas e mapeamentos de bairro. O objetivo era compreender como as pessoas interagem, constroem identidades e organizam a vida social. E dentro da cidade, autores como Robert Parker via a cidade como um organismo social em constante transformação. Um segundo autor, Ernest Burgess, estudou a organização urbana e os padrões de crescimento da cidade. E George Meade contribuiu para a compreensão da interação social e da formação do eu. Com o termo sociedade como laboratório social permitiu aproximar a teoria na prática, valorizar a pesquisa empírica, ajudou a entender a dinâmica urbana moderna e também influenciou áreas como a comunicação, a educação e a antropologia. Em resumo, a Escola de Chicago transformou a cidade em um campo de experimentação social, mostrando que a sociedade pode ser estudada a partir da observação direta da vida cotidiana. E a partir dos métodos qualitativos pode ser feito trabalho de campo na cidade, uso de documentos pessoais como cartas, diários íntimos, exploração de fontes de documentos, estudo de cidades, laboratórios de pesquisas, temas sociais como conflitos étnicos e tensões raciais, como por exemplo estudo de comunidades de imigrantes, violência, delinquência juvenil, entre outros. E Herbert Blumer foi responsável por organizar e nomear a teoria como o interacionismo simbólico, transformando as teorias de Meade numa teoria sociológica clara e sistemática. Blumer defendia que a vida social é construída a partir de significados compartilhados. Ele formulou três premissas básicas. 1. Agimos com base nos significados. As nossas ações não são automáticas, elas dependem do sentido que damos às coisas. Um objeto, gesto ou situação só influencia o nosso comportamento porque possui significado para nós. Segundo, os indivíduos surgem da interação social.
Os sentidos que atribuímos ao mundo não são individuais ou naturais, elas são construídas no convívio com outras pessoas, através da comunicação e da experiência pessoal. Terceira, os significados são interpretados e podem mudar. Os indivíduos não apenas recebem significados, elas interagem, ajustam e transformam esses sentidos conforme a situação. Isto mostra que a realidade social é dinâmica. Blumer destaca que o ser humano é um agente ativo. Nós somos apenas moldados pela sociedade. Participamos da criação de realidade social e pelos meios de interação. Cada encontro social envolve a interpretação e a negociação e a construção de sentido às coisas. O interacionismo simbólico vê a sociedade como um processo vivo de interação. As pessoas interpretam símbolos, constroem significados, ajustam comportamentos e criam identidades. Assim, a realidade social não é fixa e ela é continuamente produzida pelas interações humanas. De acordo com Blumer, esta abordagem assenta em três premissas fundamentais. A ação humana baseia-se nos significados que atribuímos às coisas. Os significados surgem da interação social e os significados são moldados através dos processos interpretativos. A escola de Chicago é importante porque percebeu que a cidade moderna era algo completamente novo. Muitas pessoas vivem juntas sem conhecer nada e tentam manter a organização urbana em um lugar cheio de movimento, imersão cultural e cheio de anonimato. A escola de Chicago abriu o caminho para estudar a sociedade de uma forma mais prática, mostrando que a comunicação faz parte da construção da vida social. A escola de Chicago é importante porque mostrou que a cidade moderna transforma a forma como as pessoas vivem, interagem e construem suas identidades. Através da observação direta, revelou que os significados sociais surgem da interação e que os médias influenciam a forma como percebemos a realidade. A escola de Chicago representou um marco fundamental na formação e compreender a sociedade, ao valorizar a observação da vida cotidiana, das interações humanas. As suas contribuições mostraram que a realidade social não é algo fixo, mas sim construída continuamente pelas relações entre pessoas. Ao aproximar a teoria e a prática, os estudos influenciaram diversas áreas, como a sociologia, a comunicação e a psicologia social. Mesmo após as décadas, as suas ideias permaneceram atuais, ajudando a interpretar os desafios da sociedade moderna. Assim, compreender a escola de Chicago é entender uma base essencial para analisar como vivemos e interagimos e produzimos significado ao mundo social.